Vamos lá. Cara, pior que assim, minha lista muda o tempo todo. A minha Toda também. hora. A minha também. Assim, E isso sei que é lá, toda maravilhoso de semana Doctor Who. eu mudo. Sim, sim, porque você se conecta com os personagens de uma forma muito diferente de Eu outras tenho um vídeo séries. que eu falo isso. É muito bizarro como você consegue se conectar de uma forma tão íntima que é isso que faz ele ser maravilhoso. Eu falei isso de uma forma muito mais bonita no vídeo, depois vocês veem. Eu só Agora sou saiu tudo errado. sexual, mas tudo bem. Tá, Mas Lucas. vamos lá, meu top 5 assim, muda toda hora, mas tem um que tá em primeiro lugar há alguns anos já e que ainda não mudou. Então vamos esperar se esse próximo doutor do Shut-Gatwa vai tomar o lugar. Mas o meu doutor favorito atualmente é o oitavo, é o Paul McGann. E, assim, pra quem só viu a série, só a série de TV, conhece ele talvez só pelo filme e por aquele mini episódio onde ele regenera no John Hurt. A maioria das pessoas, nem isso. Quem viu no Globoplay, por exemplo, e tudo mais, não conhece. Não Vão conhece, ou, conhecer tipo, agora quem viu na... no Power of the Doctor. Foram ver agora, ou foram ver, sei lá, quando aparece um flashback de alguma só foto dele. Mas por que ele é meu favorito? Obviamente não é pelo filme, porque aquele filme é muito ruim, mas eu gosto. Mas é ruim. É Mas eu isso, gosto é muito isso. dele. É, mas eu gosto muito dele por causa dos audiodramas. Eu tenho aqui um box de audiodramas Todo mundo dele, fala que é que é muito o bom, Dark cara. Eyes. É a E, meu, Gracie? assim, não, essa Ah, daqui é tá. a Molly. Nada a Então, ver é com a até Grace. engraçado. É. Eu vi uma loura de cabelo curto, só perguntei, É. desculpa. Mas, não, mas eles não. Meu, é engraçado os direitos de licença desse filme, porque como ele foi produzido pela Fox, Sim. e a BBC só pegou os direitos assim do doutor, da Tardes e do Mestre. Então todo o resto era da Fox e agora da Disney, já que a Disney comprou a Fox. Os dois E aí acabaram na eles, Disney, olha que curioso. pois é. E aí, assim, até hoje eles não podem usar, ninguém pode utilizar a Grace ou outros elementos do filme que não seja a Doutora Tardes e o Mestre, porque é direito da Fox. E aí eles nunca conseguiram negociar essas coisas. Por isso que ela nunca apareceu em audiodramas nem nada. Só numa outra HQ, assim, mas bem por cima. E eu Uma gosto doideira. dela, viu? Eu acho ela meio sem sal. Eu gosto dela. Ela é meio de. Não sei o que eu quero da minha vida. Agora, antes de você continuar, deixa eu fazer um adendo rapidinho, porque Pode falar. eu achei um momento muito curioso e quem gosta muito do Oitavo Doutor vai sentir a raiva que eu queria. Eu tava vendo The Power of the Doctor com a minha amiga. Eu não sei se ela tá aí no chat, talvez a Tati, se tiver aí, eu vou te explanar pra todo mundo. E aí a gente tava vendo, e aí apareceram os Doctors do clássico e tal, e ela tava, ele, apareceu o oitava, ai, por que ele tá aí? Ai. E eu tipo, Como assim, Porque ele é gente? por que doutor. você... Mas eu achei curioso porque, tipo, todos os do clássico, ok, ela teve isso. Eu não sei porque, ela não viu o filme, ela não viu o clássico, ela não viu nada. Ah, deve conhecer o ator e gostar dele. Bizarro, Que né? estranho, tadinho. Foi de graça com ele. Deve ser porque ele não tava de hobby. Caramba. Vai lá, pode continuar. Sei lá, é isso. Mas enfim, mas eu gosto muito dele por conta dos audiodramas. Assim, quem já ouviu os audiodramas do Oitavo Doutor, do magnífico Paul McGann, sabe do que eu tô falando. Porque, meu, ele é maravilhoso, ele é perfeito pro papel. Sim. E ele tem um desenvolvimento de personagem, uma construção, uma evolução que pra mim, assim, é a melhor de todos os doutores, assim, de todos mesmo. Porque ele começa todo romântico e animado, e aquela elegância toda, e fazendo piada, e rindo de tudo. E aí ele vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Ele sofre muito com perdas muito pesadas, difíceis e tal. E aí depois vem a guerra e. E aí Enfim, várias ele coisas. acaba, ele morre. E ele morre. Mas é uma construção de personagem muito bom. E ele tem episódios muito bons, roteiros assim, excelentes. Todas as companions dele assim, são muito boas. Acho que não tem nenhuma assim que eu não goste. E ele é muito, muito incrível, assim. E foi com ele que eu aprendi inglês, porque quando eu comecei a assistir Doctor Who, eu sabia, assim, o inglês básico do básico. Aí eu ficava muito, meu, eu quero ler mais, eu quero ouvir, eu quero assistir, e aí Nossa, não que tinha os legal. conteúdos em português.
E aí eu fui me virando ouvindo e pegando transcrição e lendo HQ em inglês e tentando me virar até eu aprender. Aprendi na marra só pra quem poder nunca? ver Doctor Who. Quem nunca? Eu nunca. Pois é. Tem um comentário muito bom do Paulo que eu não posso deixar passar. Ele acha a Companion do Oitavo Doutor meio sem grace. Ah, não. Isso é pior Muito do que bom. você chamando ela de Amazing. Eu falei isso? Amazing Nossa. Grace. Amazing Grace. Você Isso é falava isso maravilhoso. direto. Eu falei Não isso, é? isso é Falou. genial. Que bom que eu falei isso. Não. Boa, Thiago do passado. Vai, segue. É, que legal. Mas enfim, vamos lá, meu segundo doutor favorito é o primeiro. Porque o Hartnell é muito bom. Todas as coisas que eles falaram também. E Chesterfield. My Chesterfield, boy. Chesterton. Meu, ele é Tá te muito legal. chamando. E tá te chamando aqui. Aí, mamãe, encontrou alguém que conhece a piada. Pronto. Essa piada é maravilhosa. Essa é a muito piada bom. favorita dela de todo o Doctor Who. Toda vez que eu vejo, eu morro de dar risada. É muito legal. Mas o primeiro é muito legal. E ele tem essa coisa também da evolução do personagem, da construção. Sim. Então ele começa aquele velho ranzinza, chato pra caralho. Egocêntrico. Ele vai, assim, Querendo matar os arrogante outros pra com a pedra. cacete. É muito bom. Sua arrogância é tão grande quanto a sua ignorância. E Como ele é- tão arrogante quanto, assim. Como é que ele fala? É tipo, sim, minha civilização, eu aprecio sua era, mas eu não tolero. É alguma coisa assim que ele fala que eu acho genial. Mas eu não gosto, é um negócio assim. E ele é muito legal. E aí ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, principalmente com o Ian, com a Bárbara e com a Susan também. Ele vai mudando, ele vai evoluindo e ele vai se tornando o personagem que a gente conhece hoje, quando a gente vai ver a New Who. Sim. E aí ele termina com um arco incrível, de uma forma incrível, uma atuação excelente. Chamado Twice Upon a E- Time. Mas eu gosto do Tenth Planet, vocês não gostam? Sim. Ela já chorou. Ela chorou muito. muito ela legal. chorou muito. Ela chorou muito, ela fez aquele erro demais. clássico de Ruvian. Transferiu o ódio pro próximo que veio. Ela implicou com o segundo quando chegou. Foi isso. Não Foi foi um bem pouquinho, isso. foi um pouquinho. Agora, o primeiro, eu levei um choque, porque, né, só vi New Who e tal. Porra, vejo o Tenet com, olha esses humanos, eles são incríveis. Não sei o que lá. Aí eu vejo o primeiro, o cara que roubou a neta, roubou 2 professores do negócio, roubou a Tardes, quer matar com uma pedra o cara lá. Fogo em Roma. Mano, aí eu falei, tá, agora eu consegui ver o melhor amigo do mestre. Agora eu entendi, faz sentido. Ele é bem próximo ao mestre ali. Gosto. Ele tem umas atitudes assim. Não diria tão próximo, mas umas coisas similares. Assim. Sim, Não, ele o tem uma mestre- tendência. O mestre do clássico, Ele tem uma eu acho ele tendência. fofinho também. Agora, eu vi muito no Ian a personalidade que a gente conhece do Doutor hoje. Sim, totalmente. Eu acho que Porque ele pega muito do Ian isso, né? eu acho que pelo Ian pra ele ser um inseto, tipo, ia chegar e lutar pelo que acredita, e defender e tudo mais, e se arriscar sendo que ele só tem uma vida e tudo mais, deve ter impactado aquele velho de algum jeito. Pra caramba. E eu acho que assim, ele vem do Ian e ele aprende muito com o Ian pra ele se tornar quem ele é hoje, quem a gente conhece hoje. Tanto o Ian quanto a Bárbara, quanto o Steven e o Jamie também, a Zoe. High Ele five. aprende muito com eles. Ela adorou o ursinho lá. Ninguém lembra do High Five. Ninguém lembra dele. Eu não lembro o que é. Tá vendo? É o bichinho, o primeiro episódio que o Steven aparece, ele tá com um bichinho de pelúcia, que era o companheirinho panda. dele. Que ele ficava sozinho. Era o High Acho que eu Five. lembro disso. Pra não ficar maluco, é tipo o Wilson dele. E aí ele levou pra Tardes, que depois sumiu. Tem um desfecho em mídia externa, mas sumiu na série. E aí eu comecei a falar que agora a Tardes tinha High Five. Caramba, eu nem lembrava disso. Também não sabia que tinha um desfecho pra ele em outra mídia. E o teu Muito primeiro interessante. lugar? Então, o primeiro lugar é o 8º, aí meu segundo lugar é o primeiro doutor. Eu tô indo de cima pra baixo. Sim, sim. Você que Aí depois o primeiro, aí depois o segundo, vem logo em seguida do primeiro, porque eu gosto muito dele também. Quando ele mudou do Hartnell pro Troughton, eu não senti muito. Assim, logo no primeiro episódio dele, assim, ele já me ganhou. Ele já me pegou, assim, logo de cara. E aí eu já comecei a gostar muito dele. E aí eu tive esse negócio de transferir a raiva pro próximo.
E quando regenerou pro terceiro, pro John Pertwee, eu não conseguia gostar do terceiro. Porque eu fiquei Eita! muito mal com o final do segundo. Assim, eu fiquei mal assim de ficar triste, assim. A gente entende. Porque eu acho que tem 2 pontos aí, né? Um é o seguinte, pra mim, pelo que eu me lembro agora, foi a despedida de Companion mais triste do clássico. Eu achei pesadíssimo a Zoe e o Jimmy. Demais. E eu acho que a primeira temporada do terceiro não ajuda, porque Doctor Who foi pro lado Não muito ajuda. chato. Foi. Sim, a primeira temporada dele é meio chata, assim, Sim. meio devagar. Não tem a tarde, cara. não- Pois é, e não é uma opinião muito popular, assim, porque a galera gosta dessa temporada, eu não Aham. entendo por quê. Porque ela é mais James Assim- Bond, né? O pessoal gosta de... Ah, não sei, eu não gosto tanto. Assim, o primeiro arco, ele é um pouco mais, assim, um pouco mais engraçado e divertido e tal, mas chega no arco dos Silurianos, já fica meio chato. Aí depois vem aquele Ambassadors of Death, horrível, terrível, assim, ruim, Esse ruim com força. Cara, eu achei bem interessante a ideia. Ela não gostou. De quê? Esse você não vai lembrar. Eu não lembro o que te falar pra você lembrar desse arco. Lucas, ajuda aí. Se eu falar que é só um bando de bicho estranho andando pela Terra, tu não vai lembrar. É tipo um Vasta É porque é bem isso. São astronautas com... Lembra. Lembra? Lembra. Nossa, eu acho muito ruim. Aí depois tem um outro que eu nem lembro também o que era. E aí por último tem aquele Inferno, que é bem legal, mas Ela detestou. Por quê? é legal, mas eu achei ele muito arrastado. 7 episódios é demais. Eu achei... Não precisava. Foram 7. Eu gostava do G4. Oh, meu bem. Tamo ao vivo, cara. Mas o G4 era sempre melhor, cara. Não, Quando mas tinha de de fato, eu achei 6, que o era episódio... tipo... Mas é um formato que funciona melhor, né? E eles levaram não sei quantas temporadas pra ver que arcos de 6 eram muito cansativos. Exato. Por mais que fossem bons. Sim. Só tem um arco de 6, se eu não me engano, em todo o Doctor Who clássico que eu vi de boas e eu não senti cansar. Que foi o... eu não vou lembrar o nome. Mas é aquele... A despedida da Leela. O Armageddon Factor. Eu acho que é quando invadem a Tardes, ele volta pra Gallifrey. É, Aquilo o ali The Armageddon Vocês lembram Factor. o nome das Aquele arco é coisas, assim? sensacional. muito bom. O Sensei falando que adora a nossa maturidade. Não tem nenhuma. Amo Inferno, é lento de um jeito que eu gosto. Mas Inferno é muito bom. Cara, quando eu vi no Não, clássico, esse é o da Terra Paralela, que tinha o brigadeiro sem bigode. Mas o meu negócio é, primeiro, tiraram o bigode do brigadeiro. Segundo, botaram Então, já uma tá peruca errado aí. ridícula na Liz. E ela já era sem carisma. Ficou parecendo uma planta. A Liz é polêmica, calma. A comunidade Ela pode gosta. até Você gosta gostar, pode da até Liz, gostar. Lu? Oi? Você gosta da Liz? Não muito. Então tu pode falar. Ela não tem carisma Eu- nenhum. Que nem o primeiro doutor fala, eu tolero. Gente, eu não tenho nada contra a Liz. Juro por Deus, eu não tenho nada. Mas às vezes eu esquecia que ela tava no episódio porque ela tava sempre camuflada na parede. Ela não faz, Eu acho que ela não faz muita coisa. eu vi um A canal. roupa dela era da cor da parede, Sempre, literalmente. era Era bizarro. bizarro. E aí um dia ela tava de azul e a parede era verde. Eu falei, meu Deus, Finalmente. ela não está camuflada na parede. Aí ela se taca no mar. Eu falei, ela tá muito de sacanagem. Ela tá muito de sacanagem. O terceiro doutor vem com uma coisa maravilhosa que a gente não pode esquecer. Por quê? Bessie. Ah, é, a Bessie. A Bessie. É Bessie, eu sempre chamo de Maravilhosa. Bessie. Sim, meu, a Bessie é muito legal. A Bessie é muito legal. É um carro, mano. Que coisa A idiota que Tati deve doutor estar pode bolada, caminhar. é tipo, é sério? Tu não vai entrar em mim pra ficar nesse negócio aí que só anda? E voa. A Bessie é Ela não muito mais voa? legal que a Liz. Só o A 2, Bessie não o voa? Bessie 2. Não é a Bessie que voa, é aquele carro todo futurista esquisito. É o Rumobile. Eu gostava dessas... Deixa ele continuar, ele não consegue terminar a lista Sorry. dele, Era legal. coitado. Vai lá. Mas então, E aí vem em terceiro lugar na minha lista, vem um segundo doutor que eu gosto muito dele, assim. Logo no primeiro arco eu já me apeguei a ele, já gostei muito de como que ele era. Até porque na época, assim, quando eu comecei a assistir Doctor Who, comecei a assistir na TV Cultura, tava trocando de canal, história clássica. Trocando de canal, apareceu, eu fui assistir. E eu dei a sorte de... O primeiro episódio que eu assisti foi o primeiro episódio do 11º Doutor, do Matt Smith.
aquele The 11th Hour. E eu peguei dali, e naquele episódio, assim, eu já me apaixonei pela série e fui assistindo todo dia. E aí, assim, quando tava, sei lá, na 7ª temporada, eu descobri que tinha série clássica e aí eu fui atrás de ver. E aí eu comecei a assistir. E aí quando eu cheguei no segundo Doutor, eu ainda tava assistindo a Era do 11º. Na TV Cultura. Que E aí ele me louco. lembrava muito o 11º. E aí eu já me apeguei assim de cara, que, pô, parece muito com aquele outro doutor que eu já Sim. conheço lá da frente. Então eu já gostei muito dele. A gente. E. Ah, é. Eu tive Pode falar. Não, eu tive a mesma sensação também. Depois Bow ties are cool. eu comentei isso com ela. Eu falei, cara, ele me lembra muito o Matt. E ela não sabia o Matt, que ela não tinha visto. Aí depois eu fui ver que o Matt se baseou nele pra fazer o 11º. Sim, se baseou nele. É muito legal isso. Ele se baseou naquele arco. Se eu não me engano, ele mandou. O Moffat pediu pra ele escolher um arco da série clássica pra que ele mais gostou, assim, Sim. pra ele se basear. E ele escolheu aquele Tomb of Cybermen, que é um arco sensacional também. Eu acho que da clássica é o primeiro episódio de temporada que eu mais gosto, assim, dá pra entender? Esse é o que tem a... Sim. É quando a Victoria entra na Tati pela primeira vez. Não, é que tem a segunda Sim. piada que eu mais gosto, não? A segunda piada que você mais gosta, claro. Eles vieram É esse de mesmo. Pônei. Não é esse não. Não é esse não. Esse é o que ele vai dar a mão pro Jimmy. Ah, essa é muito boa. É porque tem uma piada também que Pra ela Vitória. ama, que é um fora. Porque é engraçado que o segundo doutor, ele é fofo demais. Só que tem, com o Jimmy em especial, ele era muito cuzão. E aí o Jimmy, estão falando dos Peixe. Ice Warriors que estão aqui, eles vieram numa nave, aí o Jimmy, numa espaçonave? Aí o doutor, não, Jimmy, eles vieram de pônei. A gente muito quebrou bom. muito nessa hora. Continua. Eu tô interrompendo ele pra Ah, caralho. sim. Não, relaxa. O diálogo é isso mesmo, vamos conversando. Não se preocupa não. Vai que tem uma Mas, então, opinião pesadíssima e polêmica extrema no chat, mas termina aí que depois eu leio. E aí vem o segundo doutor, que aí quando mudou pro terceiro eu não consegui gostar do terceiro. Tanto que eu fui começar a gostar do terceiro na última temporada dele. E aí ele já saiu, aí eu não tive muito tempo pra me apegar, tanto que até hoje assim eu não curto muito ele. E, enfim, e aí o próximo, que seria o quarto lugar, seria o 11º Doutor, que foi o primeiro que eu vi, e que ele pra mim assim também eu tenho muito essa coisa da construção e desenvolvimento do personagem. E a construção e o desenvolvimento dele é muito legal também. Que ele começa bem jovem e brincalhão. Crise de meia-idade. É, assim, não levando a vida tão a sério assim. E aí ele vai crescendo e evoluindo. Eu vi até uma teoria bem interessante que fala que o 11º Doutor, a vida dele é o ciclo de vida de um ser humano. Que seria tipo, ele sabia que aquela Faz seria a sentido. última vida dele. Sim, Então ele teria que aproveitar ao máximo. faz muito sentido. Então, inconscientemente, ele regenera mais jovem, o mais jovem de todos. Então ele começa como uma criança, né, um adolescente, e vai envelhecendo. Ele é Tanto que ele bom. morre de velhice. Não acontece nada com ele. Ele envelhece e morre. Sim. E isso é muito, muito interessante, muito bonito, eu acho, essa Sim. teoria. E eu gosto muito dele. E em quinto lugar vem o nono doutor, do Christopher Eccleston, que eu gosto muito Nossa, também. eu gosto tanto quando alguém fala bem dele. E, assim, eu sempre gostei dele, desde quando eu vi na TV, mas ele nunca foi um dos meus favoritos. Recentemente, o Christopher Eccleston ele voltou pra Doctor Who, só que Sim. nos audiodramas. E os áudios dele, assim, são maravilhosos, assim, são incríveis. Tem 3, assim, tem 3 ou 4 que hoje em dia eu coloco, assim, entre os melhores roteiros da história de Doctor Who em Eita. todas as mídias. É bom pra Eu já caralho. ouvi falarem. Tem alguma coisa de um cemitério, não é? Isso, tem um que é Falo o muito Found desse Farewell, que é um que ele vai num velório de um amigo dele, e aí nesse velório a funerária ressuscita os mortos no próprio velório pra conversar com a família. Foi, meu bem. E aí, enfim, acontecem várias Bizarro. coisas e assim, não, é um episódio lindo, bonito demais, e você sente na atuação do Eccleston que ele tá muito mais à vontade no papel, que ele tá feliz de fazer. E quando você ouve, junto com os áudios vem os extras, assim, são tipo, eles comentando sobre a gravação dos episódios, sobre o que eles acharam e tal. E ele fala que ele tá muito feliz, que ele gosta muito do Doutor, e que ele gosta de fazer aquilo, que ele tá se divertindo muito. Isso é ótimo, porque ele transmite isso pro papel. Pois é. E aquele negócio que é... Pode falar? Pode falar. Não.
E aquele negócio que até alguém comentou aqui, que você só entende ele de verdade depois que você vê o guerreiro, né? O War Doctor. Sim. E aí você entende o peso que ele tem. Depois que você vê lá, sei lá, o especial de 50 anos, e aí você volta lá pra primeira temporada, aquela cena no final que o Dalek pergunta pra ele, e aí, covarde ou assassino? E ele com a mão na bomba pra Nossa, explodir não, tudo. não, não. Ó, vem aqui, E vem ele- aqui. E ele chora assim, e você vê nos olhos dele que ele tá sofrendo. Ele fala covarde. Sempre, a Sempre. qualquer momento. Nossa! Tem você falando isso me lembra um Incrível, paralelo, incrível. que é, eu vi a primeira vez, ok. Quando eu fui ver com ela de novo, que aí eu já vi tudo do New Who, eu segurei o choro de um jeito, que é no The Doctor Dance. Que no final, a felicidade que ele fala, hoje, Rose, todo mundo vive! Todo mundo vive. o isso é tão jeito que ele tá. pesado. Cara, olha aqui, eu tô todo arrepiado. Sempre amei. Não, eu também. É doido. Disseminou-se muito esse negócio do o Christopher Eccleston não gosta, brigou com a produção, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mano, eu fico tão triste com isso. Eu tenho um negócio muito Pois é. forte. O problema foi assim, ele brigou com a BBC na época. E Ele com- nunca e deixou com de T. gostar Davis. de Doctor Who. E com o Russell T. Davies, mas assim, depois que ele voltou pra fazer os audiodramas e tal, e ele tá fazendo várias convenções Sim. e etc, e falando do Com a Billie personagem. Piper. Sim, e assim, ele tá super à vontade no papel, ele gosta muito. E você sente na atuação dele, nos áudios assim, ouvindo a voz dele, que ele gosta daquilo, que ele tá feliz com aquilo. E ele, assim, é um ator fenomenal. Nossa, sim. E eu gosto como ele trafega com muita... uma palavra boa, amor. Naturalidade, o bobão pro sério. E ele Sim, consegue lidar muito bem com demais. isso. E aquela coisa clássica né, tem o negócio multi-doctor, que eles sempre se implicam, né? Cara, Sim. ele meio que até isso ele trouxe, porque tem essa convenção que ele foi com a Billie Piper, perguntas da plateia e tal, o garoto vestido de 10º doutor fez a pergunta pra ele e no final ele, e não me apareça mais vestido de Tennant. Sim, eu Isso vi é esse muito vídeo. bom. É muito legal. Sim. Você acabou de assistir um corte da live. Considere se inscrever aqui no canal para ver os nossos vídeos, ficar sempre ligado quando tem alguma coisa nova e para as nossas lives também, né? Toda quinta-feira a gente tá aqui fazendo a live de quinta. Descrição do vídeo tem todos os links do canal, servidor do Discord, tem o link lá da Roxinha, outra plataforma onde a gente faz as lives. Vamos voltar com tudo agora em 2023. Ative as notificações para você ser informado quando eu lançar um vídeo novo e considere me seguir nas redes sociais, tanto as do canal quanto as minhas pessoais, porque aí não corre nem o risco do YouTube não entregar pra você sempre vai saber quando tiver um vídeo novo. Espero que tenha curtido o vídeo, dê uma olhada nas nossas playlists aqui e deixa um comentário aí embaixo sobre o que você achou, ok? Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo. See ya!